Gênesis 26 começa nos dizendo que naquela região onde Isaac morava, estava havendo uma grande escassez de alimento, uma grande fome, igual aconteceu lá nos tempos de Abraão. E aí, por esse motivo, Isaac se deslocou e foi para a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Lembra, Abimeleque é um título dado ao rei dos filisteus, tá? Então, provavelmente não era o mesmo Abimeleque que na época de Abraão. Deveria ser outro rei, né? E aí o Senhor apareceu a Isaac e orientou ele: não vá para o Egito, fica na terra onde eu te indicar. Por que não vá para o Egito? O Egito, por ter ali o rio Nilo, sempre foi uma terra em relação à abundância alimentar, né? Egito tá muito, Egito significa na Bíblia a subsistência, a sobrevivência. E muitas vezes nós somos subjugados na nossa vida, nós nos sentimos tão inseguros pela sobrevivência, subsistência, que nós acabamos sendo escravos do Egito. Nós precisamos sim trabalhar, mas nós não podemos tornar-nos escravos dessas coisas, né? Então aí o Senhor falou para Isaac não descer até a terra do Egito e ficar aonde ele estava indicando. E o Senhor falou para ele: olha, eu estarei contigo, te abençoarei, e a tua raça que darei todas essas terras, e mandarei e manterei o juramento que eu fiz com seu pai Abraão. Então ele repete aqui que vai fazer da descendência dele numerosa como as estrelas do céu. Eu te darei todas as terras. Por quê? Por quê? Por quê? Tem um motivo, porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então aqui o Senhor está falando para Isaac porque está com base naquilo que Abraão obedeceu, guardou os princípios e a lei. O Senhor, a palavra de Deus diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então o Senhor, ele não olha tanto para sacrifício, ele olha para a obediência do nosso coração. E a obediência do nosso coração, o que acontece? Vem o comportamento, vem a ação, né? Então aqui depois nós vamos ver aqui que Isaac, portanto, se estabeleceu onde ele estava em Gerar. Ele não desceu lá para o Egito. E aí os homens do lugar, ele ficou preocupado, porque Rebeca também era uma mulher muito linda. E ele ficou preocupado se alguém atentasse contra a vida dele por Rebeca ser muito bonita. E aí ele teve medo e novamente ele errou igual Abraão também quando disse que Sara era sua irmã. E Isaac falou para os moradores de lá que Rebeca era sua irmã. E Isaac já estava morando em Gerar há um bom tempo, tá? Depois disso passou-se um bom tempo. Quando o rei Abimeleque, ele olhou certa vez pela janela e viu que Isaac estava com umas intimidades com Rebeca que não eram intimidades de irmã. Então o que ele fez? Ele chamou Isaac, foi tirar assim, ver o que estava acontecendo, né? Mandou chamar Isaac e falou: na verdade, ela não é tua mulher. Por que me disseste isso, que ela é tua mulher? Porque pensei que eu poderia ser. Você imaginou? Isaac respondeu: eu imaginei que eu poderia ser morto se por causa dela. Então Abimeleque respondeu para ele: tens ideias do que fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque, bom, deixa eu parar um pouquinho aqui. Olha que interessante, né? Isaac, ele ocultou que, por medo, ele ocultou e disse que Rebeca era sua irmã. Não sei se já aconteceu alguma vez com você de você ocultar alguma coisa ou acontecer algo que você não foi totalmente verdadeira e aí depois isso é trazido às claras e você é exposto por, por esse motivo. Imagine aqui como Isaac estava se sentindo.
ao ser exposto pelo rei, a ser chamado pelo rei, e um rei que ainda não era da sua parentela aí, da sua região, ele deve ter ficado muito envergonhado, muito envergonhado. Então, isso nos chama a atenção também que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido. Esse versículo está em Lucas 8,16. Então, quando o nosso pecado, a nossa mentira, ela não é colocada na luz, agora pode ser que a luz do Senhor fala ao nosso coração e a gente vai lá, se arrepende e muda o nosso caminho. Agora, tem vezes que o Senhor tem que usar outras pessoas para nos expor, para que a gente possa retornar ao caminho dele. Aqui, o Senhor usou Abimeleque para expor Isaac. Vamos continuar, né? E o que Abimeleque disse? Disse assim: advertiu todo o povo para que ninguém tocasse na esposa de Isaac. Aí é interessante que essa história termina no versículo 11. E no versículo 12 muda totalmente a figura. E vamos ver por quê. Isaac, aí no versículo 12 fala assim: Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu e sua riqueza continuou crescendo até que ficou riquíssimo e poderoso. Eu fiquei considerando isso na presença do Senhor. Nossa, Senhor, aqui logo no versículo de cima, Isaac é chamado a atenção pelo rei Abimeleque. Ele não falou a verdade, ele teve medo. Ele expôs Rebeca a ser pega por Abimeleque ou por qualquer outro homem ali na terra. Ele deixou a sua esposa vulnerável. E logo em seguida o Senhor fala que o Senhor abençoou ele colheu isso, tal. Aí nessa comunhão com o Senhor me revelou o que já está na palavra, né? Ele só abre um pouquinho mais os nossos olhos, né? Ele falou, por isso, porque ele estava vivendo numa mentira. Eu queria abençoá-lo mais do que ele já estava sendo abençoado nessa terra. Mas eu não podia abençoá-lo. Porque, primeiro, ele estava vivendo com o coração com um véu de mentira. Segundo, se eu abençoasse ele do jeito que meu coração queria, Rebeca ia ficar mais exposta ainda ao povo daquela terra, ia ficar mais exposta a Abimeleque, e ela poderia ser pega por aquele povo ou Abimeleque. Então eu estava também protegendo Rebeca, até que Isaac fosse exposto o que ele estava oculto no seu coração. Olha que bênção, né? Então o Senhor muitas vezes ele está esperando nos dar a colheita 5 vezes multiplicada, mas primeiro o nosso coração precisa ser exposto. Davi falava assim, para trazer ao culto que estava o coração dele. E falava, Senhor, cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito voluntário. Então, muitas vezes a gente tem que falar, Senhor, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não quer nem pensar que está no nosso coração. Mas nós devemos trazer a presença do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso conversar com meu coração na tua presença, o que vai nele, para que realmente não haja nada entre mim e ti, e não haja nada entre mim e os homens e as outras pessoas, né? Dessa forma, o Senhor pôde abençoar Isaac do jeito que ele queria. E aí ele abençoou de tal forma Isaac que ele ficou riquíssimo e poderoso. E ele tinha muitos rebanhos de bois, ovelhas, numerosos servos. E aí o que aconteceu? Os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Falaram, poxa, ele é um estrangeiro, vem aqui para nossa terra e começa a prosperar muito mais do que nós, né? E aí o que eles faziam? Todos os poços que eles cavavam, eles entulhavam. E aí começou, então, ter esse problema de entulhar. Imagine o poço. O poço é vida, o poço é água, ainda mais nessas terras desertas que eles habitavam, né? E aí, então, Abimeleque foi lá e pediu a Isaac: olha, é melhor que deixes essa terra, pois se tornaste muito mais poderoso do que nós.
Então, ele estava preocupado. A mesma coisa aconteceu, depois nós vamos falar mais para frente, quando o povo foi para o Egito e ficou lá 430 anos. Eles ficaram preocupados com o povo lá, que o povo cresceu e se tornou forte e poderoso. Então o faraó ficou preocupado naquela época deles o quê? Tomarem o lugar. Aqui Abimeleque também estava preocupado. Olha, esse homem está prosperando tanto na minha terra que daqui a pouco o povo vai começar a olhar para ele e vai começar a venerar ele. Então ele pediu para quê? Para que Isaac saísse de lá. Então Isaac partiu de lá e foi até o vale de Gerar, onde lá ele ficou. E ele tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai. E o que acontecia? Ele cavava o poço e vinha, aí começou a ter discussão entre os pastores de Isaac e os pastores do vale de Gerar, dizendo: a água é nossa, a água é nossa, a água é nossa. Aí discutiam. Então, Isaac deu até o nome desse poço de discussão e deixou para lá. E os seus servos foram lá e cavaram outro poço. Aí também houve o quê? Mas ele também, por causa disso, sentenciaram e começaram a brigar pelo poço. Aí Isaac deu o nome do poço de inimizade. E aí Isaac mudou-se dali e construiu outro poço. Quer dizer, Isaac não ficava ali. Vamos ver então quem é mais forte, quem é mais poderoso. Eu construí esse poço é meu e eu vou brigar com vocês. Não. Isaac não era um homem de briga, ele simplesmente deixava para lá e prosseguia. Então, ele mudou-se dali, construiu um poço e ninguém mais discutiu com ele. E o que, que ele fez? Chamou aquele poço de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Olha que interessante, né? Eu também toquei nisso e comecei a conversar com o Senhor sobre isso. Quantas vezes nós ficamos em discussão, nós ficamos em inimizade e também o Senhor não pode nos dar um lugar espaçoso quando nós estamos dessa forma. Nós temos que sair desse campo de inimizade, de discussão, para que o Senhor possa nos dar um lugar espaçoso e possamos, nesse lugar espaçoso, prosperar. A nossa mente também precisa desse lugar espaçoso. Muitas vezes a nossa mente está cheia o quê? De ansiedade, de medo, de preocupação, de mágoa das pessoas, de falta de perdão. E tudo isso nos leva a ter inimizade dentro da nossa mente e do nosso coração. Nos leva a ficar razoando e discutindo dentro da nossa mente e do nosso coração. E nós não temos um lugar espaçoso, aonde o Espírito pode ter o seu espaço e o Espírito Santo tendo o seu espaço, ele possa que infundir a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, e assim possamos prosperar. Então, como a palavra de Deus fala conosco, né? E depois passou-se um tempo, Isaac foi para Berseba. E naquela noite, quando ele estava ali em Berseba, o Senhor apareceu para ele, assim como apareceu para Abraão, né? E disse: não, nada temas, não fique preocupado, pois estou contigo e te abençoarei. Multiplicarei tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão, ao meu servo Abraão. E o que Isaac fez ali? Ele invocou o nome do Senhor. Ele construiu um altar, edificou um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Isaac também era uma pessoa que vivia de lugar em lugar armando sua tenda. Ele era peregrino, ele não se apegou à terra, ele não se apegou aos poços que ele cavou. Então, aqui o Senhor também está nos mostrando que enquanto o nosso coração estiver apegado, é difícil o Senhor nos dar um lugar espaçoso. Porque quando o nosso coração está apegado às coisas, não existe
o Senhor fica limitado em nos dar um lugar espaçoso, não é verdade? E agora, o que nós vamos para uma outra parte. Abimeleque, ele foi lá se encontrar com Isaac, mesmo já longe. E ele levou com ele um amigo dele chamado Alzate, seu amigo pessoal, e levou também Ficol, o comandante do seu exército. Lembra que quando Abimeleque foi falar também com Abraão, levou Ficol, o comandante do seu exército? Ficol também provavelmente é o nome que se dá, é o título que se dá ao comandante do exército, tá? E aí ali o Isaac falou: por que que você veio a mim? Você me expulsou do seu meio, você não gosta de mim. Mas Abimeleque diz assim: olha, eu reconheço que o Senhor está contigo. Olha só, reconhecendo que o Deus verdadeiro estava com Isaac, porque eles adoravam um monte de deuses, mas ali ele estava reconhecendo que o Deus a qual Isaac servia era um Deus que estava presente na vida dele, ele estava reconhecendo. Então falou assim: vamos fazer um juramento e estabelecer um acordo, que você não vai fazer mal algum e nós assim vamos estar em paz, habitaremos em paz. Então aí eles fizeram um banquete para comemorar isso, para comemorar esse juramento, e levantaram logo de madrugada e fizeram o juramento mútuo. Depois o Isaac despediu eles e eles foram embora em paz. Essa palavra é muito significativa. Deixaram em paz. Ora, naquele mesmo dia os servos chegaram, trouxeram a notícia e falaram: olha, encontramos água. Você vê assim como a paz, ela, ela prossegue bênçãos. Como estar em paz é o Abimeleque, um provável inimigo, eles entraram em paz. E aí logo vem o que? Uma notícia que encontraram água. Então o Senhor, Davi, só um exemplo, Davi que quis construir o templo para Deus. E o Senhor falou que Davi não ia construir porque ele era um homem de guerra, era um homem sanguinário. E deu para Salomão construir, porque na época de Salomão houve paz. Quando tem paz, nós podemos construir. E aí Isaac deu o nome daquele lugar de Seba, que significa juramento. E até hoje aquele lugar é conhecido como Berseba. Berseba quer dizer juramento. E agora a última parte aqui de Gênesis 26 vai falar sobre Esaú. Esaú, lembra, Esaú vendeu o direito de primogenitura dele a Jacó. Ele era caçador, ele era mais atirado, valente. E o que quando ele completou 40 anos de idade, o que que ele fez? A mesma idade que o Isaac, né, quando casou com Rebeca. Ele casou-se com duas mulheres, Judite e Basemate. Elas eram hititas, elas não eram da parentela ali de Isaac. E essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e para Rebeca. Então se vê que o coração de Esaú não era um coração que estava seguindo os princípios de Abraão, Isaac e agora passando para ele Esaú. Ele tinha um coração rebelde, ele não desprezou o direito de primogenitura e também desprezou a história que seu pai falava do seu avô e das promessas que Deus estava fazendo a eles, né? Que possamos ter um ouvido atento àquilo que o Senhor deseja falar a nós.